quero lembrar a todos que já estamos em transmissão ao vivo para o Brasil e o mundo, com milhares de pessoas nos acompanhando a partir de agora, através de seus celulares, tablets, computadores, televisores, e quero desde já agradecer a essa audiência, além dessa nossa plateia lotada aqui que temos hoje para este encontro. Eu quero nesse momento pedir o silêncio de todos vamos ter agora a palavra, o pronunciamento do presidente da Vale, o Gustavo Pimenta. Eu quero um pouco lembrar na apresentação a ele, o Gustavo é reconhecido como um dos melhores perfis técnicos e estratégicos dentro do Brasil, sempre lutou por um rigor em governança e compliance, e é um executivo com visões de longo prazo, com experiência nacional e internacional absolutamente louváveis. E, neste momento, nós vamos ouvir a palavra do Gustavo Pimenta. Queria chamá-lo ao púlpito, Gustavo, para suas considerações. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Queria cumprimentar, agradecer o João pela oportunidade, ter me dado a chance de almoçar, né? Porque às vezes a gente vem aqui para os eventos e não consegue ter tempo, e muito bom poder também rever vários amigos aqui, já tive a oportunidade de cumprimentar amigos de longa data, e eu pensei, João, talvez fazer esse meu bate-papo aqui, dividindo a nossa história, a história da Vale, talvez em 3 grandes temas. O primeiro é como é que a gente está na companhia hoje, o que a gente tem feito. Eu assumi a companhia há 9 meses, essa semana eu completo 9 meses na posição como presidente, mas antes eu já estava como CFO da companhia por 3 anos. Então a gente vem fazendo muita coisa ao longo desse período todo, né? E queria compartilhar um pouquinho do onde que a gente está. Falar um pouquinho de macro. Commodity se beneficia e sofre muito com o ambiente macro, né? E a gente não é diferente, então queria dar um pouco da minha visão de onde que a gente está vendo alguns temas relevantes, China, questões geopolíticas, tarifas e outros, e talvez dedicar um pouco mais do meu tempo ao futuro, o que a gente quer deixar aqui, né? Qual que é talvez a minha grande missão, a missão do Comitê Executivo da Vale, o que a gente está querendo construir, porque de fato a gente tem uma enorme oportunidade liderando uma companhia. Eu, como mineiro, né, cresci ao redor da Vale, e um orgulho muito grande poder liderar a companhia nesse novo ciclo, e a gente tem a oportunidade de fazer um trabalho muito bacana, uma mineração diferente, uma mineração mais moderna. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Estou começando aqui talvez um pouco com onde que a gente está hoje, né? A companhia vem se transformando ao longo desses últimos 5 anos, a gente passou por um momento muito traumático com o acidente de Brumadinho, e a partir dali a gente tomou a decisão de se revisitar, quase que se refundar ali, né? Olhar para dentro, entender o que tinha levado àquele evento e como é que a gente se transformava como companhia, culturalmente, organizacionalmente, do ponto de vista de gestão de risco. E a gente, ao longo desses anos, trabalhou muito fortemente nesse processo de transformação, né? E quando eu olho a companhia hoje, a gente está num momento muito especial, talvez o melhor momento da nossa história. Operacionalmente, a gente nunca esteve tão bem em todas as commodities, minério de ferro, cobre, níquel, a gente nunca teve tamanha estabilidade operacional. A gente fez uma série de mudanças importantes organizacionais, criamos conceitos, por exemplo, como linhas de defesa, que a gente até então não tinha. Então, a área de operação é responsável pela integridade e preservação dos ativos. Tem uma segunda linha de defesa, independente a essa, que monitora e fiscaliza as atividades da área operacional, que é a primeira linha de defesa. E uma terceira linha de defesa, que é a auditoria, que cuida, então, da conformidade dos trabalhos feitos pelas 2 linhas de defesa. Então, a gente fez uma grande transformação. Assumimos um compromisso com a sociedade brasileira de não construir nenhuma barragem a montante, e não só isso, descaracterizar as barragens existentes. Então, hoje a gente já descaracterizou, que é basicamente eliminar o conceito de barragens a montante no Brasil, que foram os 2 acidentes, tanto de Mariana quanto de Brumadinho. E a gente já descaracterizou ou eliminou 60% dessas barragens, e a gente está caminhando muito bem para eliminar todas as barragens a montante. Hoje, 85% da nossa produção de minério de ferro não usa mais barragem.
Então, a gente mudou o processo produtivo hoje da Vale, onde a gente usa agora um processo de filtragem de rejeitos e empilhamento a seco daquele rejeito, não mais uma dependência das barragens. Então, a gente vem fazendo ao longo desses anos uma série de mudanças que refletem hoje numa companhia muito mais segura. E um indicador que a gente sempre olha é o nosso indicador de segurança, né? Seja acidentes, fatalidades, e a gente hoje é referência na indústria no mundo. Nós temos o menor indicador de acidentes laborais dentro da indústria da mineração em padrão mundial. Então, a gente vem fazendo uma transformação muito grande e que me deixa muito confortável, porque sem essa fundação seria muito difícil a gente avançar nos nossos objetivos estratégicos. Também, depois que a gente assumiu, a gente tomou a decisão de avançar alguns temas que eram relevantes para a gente poder olhar para o futuro. Um deles, e talvez o mais importante nesses meses, foi o Acordo de Mariana. A gente tinha uma discussão pendente há 10 anos, do acidente aí da Samarco, né? E a gente trabalhou para concluímos com êxito um acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal, com todas as partes envolvidas, escutadas, discutidas, um acordo aí de 170 bilhões de reais, maior acordo já firmado de compensação ambiental na história da humanidade. E a gente entendia a importância de poder concluir esse acordo e seguir adiante. Então, hoje a gente está executando todos os compromissos que a gente assumiu dentro daquele acordo, e foi um marco muito importante aí dentro desses 9 meses, desde que eu assumi. Avançamos também em alguns temas relevantes. A gente tinha uma discussão importante sobre a questão de repactuação de ferrovias no Brasil, também concluímos. Fizemos uma série de alterações no Comitê Executivo, e hoje o Comitê Executivo está 100% completo, de classe mundial. Acho que estou com um time aí, referência na indústria me apoiando, então estou muito feliz com que a gente foi capaz de trazer pessoas para se unir a essa história. Uma coisa interessante é que eu conversei com muita gente para poder compor o meu time, e uma coisa que sempre me chamou a atenção é como é que a Vale ainda, né, o que é uma coisa que me deixa muito orgulhoso, motiva muita gente a querer se conectar a essa história. Foi uma das razões que eu decidi voltar para o Brasil e assumir esse compromisso, o fato de ser uma companhia que, de fato, pode mudar a vida das pessoas e realmente ter um impacto muito importante na sociedade, né? Então, eu diria que, do ponto de vista micro, a companhia talvez esteja no seu melhor momento histórico. Macro, mais desafiador, né? A gente hoje, quando a gente olha o mundo com uma série de questões geopolíticas, barreiras tarifárias, guerras, isso tem cria-se naturalmente uma incerteza, e no mercado de commodity, incerteza afeta preço. Então, quando a gente olha, por exemplo, o preço do minério de ferro hoje está ao redor de $93 por tonelada, no começo do ano devia estar em 105, o níquel está num preço mais baixo. Então, o mercado vem sofrendo os efeitos de incertezas que a gente observa em função de questões geopolíticas. No entanto, que eu acho que o que me deixa otimista, quando a gente olha a economia real, a demanda segue firme. Então, na China, por exemplo, a produção de aço na China segue bastante construtiva. Vários outros mercados, como o Sudeste Asiático, o próprio Oriente Médio, seguem crescendo. Então, a gente, apesar do macro, no primeiro momento, está gerando um certo desafio, quando a gente olha para o futuro e olha para a demanda real na ponta, a gente segue bastante otimista em relação ao que a gente está vendo. E aí, eu acho que me abre aqui uma oportunidade de falar um pouquinho do que a gente quer construir como companhia, né? A mineração, ela é essencial para tudo, né? Hoje a gente vive mais, vive melhor, e muito é resultado da gente ter minerado algo ao longo dos anos, né? Ele está ao redor do que a gente, inclusive essa conversa nossa aqui, se a gente olhar ao redor, os minerais estão por aí em várias partes. Mas quando a gente olha o futuro, vai ser ainda maior. Existem vários estudos que mostram que a necessidade de crescimento de oferta de minerais críticos nos próximos 20 anos é de um fator de 5 a 10 vezes tudo que se foi construído ao longo da nossa história, né? Então, existe uma necessidade muito grande de oferta desses minerais críticos, e neles eu incluo o minério de ferro de alto teor, que eu vou falar um pouquinho adiante, para que a gente possa seguir avançando em digitalização e AI. Não existe AI sem mineração, sem minerais críticos, né?
E a Vale, nesse aspecto, tem uma posição muito especial. Uma, porque somos um país neutro geopoliticamente. E a questão dos minerais críticos tomou, naturalmente, uma proporção geopolítica muito grande, né? Na nossa visão, os minerais críticos serão o petróleo do próximo século. E o Brasil, eu sempre digo isso, tem a tabela periódica no nosso território. A gente tem praticamente todos os grandes minerais, nós temos aí posição de destaque em praticamente todos eles. Então, a gente tem uma oportunidade muito grande de ser um ofertante desses minerais críticos no mundo em transição, no mundo em descarbonização, porque, apesar da gente dizer e escutar muita retórica ao redor de descarbonização, a descarbonização está ocorrendo, os clientes seguem acelerando essa agenda, tanto no Brasil quanto na Ásia. Eu voltei agora recentemente da China, todos os nossos clientes chineses dizendo, olha, nós vamos descarbonizar, né? Nós vamos para uma indústria de baixo carbono. Então, a gente não vê recuo nesse sentido, e a Vale tem uma oportunidade muito única de ser, a Vale e o Brasil, diria que o Brasil tem uma oportunidade muito única de ser talvez um dos grandes ofertantes nessa indústria em transição. E a gente definiu como plano, a gente criou no ano passado, no final do ano, o que a gente chama de Vale 2030, uma visão do que seria essa Vale que a gente quer construir. Hoje a gente está fazendo 328 milhões de toneladas, fechamento do ano passado, de minério de ferro, e a gente quer chegar a 360 milhões de toneladas, retomando a posição que a gente nunca deveria ter perdido de maior mineradora de ferro do mundo. A gente está muito bem nesse caminho de retomar essa posição, com uma diferença em relação a vários dos nossos parceiros, que é a possibilidade de ofertar minério de ferro de alto teor. A nossa visão é que a indústria, estou vendo meus amigos da Gerdau por aqui, um dos grandes desafios que a indústria tem hoje é a descarbonização na produção do aço, né? O aço e a produção da cadeia siderúrgica emite ao redor de 8% das emissões de CO2 mundiais, você vai na China até mais do que isso, e a gente buscar uma forma de descarbonizar essa indústria, que é considerada uma indústria hard to abate, é um dos grandes desafios que a gente tem da nossa geração, eu diria, né? E a Vale vem trabalhando muito próximo aos nossos clientes, no sentido de auxiliá-los com produtos com menor pegada de carbono. Vocês já devem ter ouvido a gente falar do briquete verde, né, que seria uma pelota com menor intensidade de carbono no momento que você utiliza ela no alto-forno do cliente. A gente está discutindo, comentava com o João, a gente está discutindo, por exemplo, o desenvolvimento de novos hubs de baixo carbono, né? Por exemplo, o Oriente Médio, utilizando inicialmente gás natural, uma rota elétrica, né? A grande parte, 70%, do aço produzido no mundo ainda segue a rota do alto forno, com o carvão, mas a gente entende que a rota elétrica, baseada em gás natural, é uma rota que provavelmente tem uma oportunidade de crescimento ao longo dos próximos anos, e o Oriente Médio se posiciona de uma forma muito única por ter gás natural barato. O Brasil não tem gás natural barato disponível, mas tem hidrogênio verde. Então, a gente também vê uma oportunidade muito grande do Brasil entrar, talvez pela primeira vez, numa rota de industrialização verde, que a gente nunca teve a capacidade de ser competitivo, mas a partir de fontes renováveis e produção como consequência de hidrogênio, a gente pode sim sonhar em algum momento desenvolver plantas de aço verde no Brasil, que vão dar início a uma industrialização verde de uma economia de baixo carbono, que eventualmente pode comandar um prêmio com os clientes e tal. Então, essa é uma rota, ou esse desenvolvimento desses hubs de baixo carbono, eles são um movimento muito estratégico e importante para esse futuro que a Vale quer construir. E por que ele é bom para a gente? Não só porque a gente, de fato, de forma muito genuína, quer poder melhorar o mundo e reduzir a pegada de carbono que o setor gera, mas também porque essa é uma rota que favorece os nossos minérios. O minério de alto teor, quando você vai para uma rota de menor pegada de carbono, ele necessita de minérios de mais alto teor, ele tem uma dificuldade de tratar contaminantes, né? E, portanto, essa transição energética, ela é boa para a Vale. Eu sempre digo que descarbonização é o nosso negócio. Quanto mais rápido a gente descarbonizar, melhor para a Vale, né? O que parece contraintuitivo, para a Vale é efetivamente uma enorme oportunidade de negócio, a descarbonização da indústria siderúrgica. Um outro caminho que a gente está olhando é o crescimento em metais de transição energética. A gente tem um potencial muito grande, como eu comentei, em Carajás. A gente lançou no começo do ano, até o presidente Lula esteve com a gente, vários ministros presentes,
a gente lançou o Novo Carajás, um programa de até 70 bilhões de reais de investimento na região de Carajás. O objetivo ali é a gente retomar volume de produção no minério de ferro, de alto teor. A gente está fazendo aí em Carajás hoje mais ou menos 175 milhões de toneladas. A gente quer subir o volume de produção ali para uns 200 milhões de toneladas, mas tem uma enorme oportunidade de algo que eu acho que a gente ficou para trás, que é a oferta de minerais críticos para a transição energética, particularmente o cobre, né? O cobre é um mineral fundamental para a eletrificação do mundo, para a redução da pegada de carbono. E quando você olha as grandes potenciais de cobre no mundo, você vai encontrar ele no Chile, talvez no Congo, Brasil, e a Argentina agora surgindo como um potencial candidato. O Brasil, de uma certa forma, ficou para trás no desenvolvimento do cobre. A gente cresceu pouco, mas o endowment e o potencial de desenvolvimento de cobre, principalmente na região de Carajás, é enorme. Então, a gente está muito focado em fazer um crescimento do cobre. A gente assumiu um compromisso de dobrar o volume de produção de cobre da Vale nos próximos 10 anos. Hoje a gente faz 350 mil toneladas e a gente caminha para dobrar essa capacidade para 70 mil toneladas de cobre ao longo dos próximos 10 anos, materialmente aqui na região de Carajás. O níquel passa por um momento desafiador. Nós somos o maior produtor de níquel do mundo ocidental. A Vale comprou, vários de vocês devem se recordar, lá no começo dos anos 2000, a gente comprou a Inco, que era uma empresa muito importante no Canadá, e a Inco era uma empresa de níquel, basicamente. Então, a gente tem operações enormes na Indonésia, por exemplo, no Japão, no UK, e o Canadá, com uma região muito grande de produção de níquel, que é chamada Sudbury, que é uma região no norte do Canadá, muito grande, e a gente tem uma operação muito estável lá, de muito sucesso, mas o mercado de níquel hoje passa por um desafio de sobreoferta, a partir, principalmente, de um volume muito grande que sai hoje da Indonésia. Mas a gente se vê muito bem posicionado, porque o nosso níquel, por exemplo, é um níquel produzido no Canadá, que é talvez o principal fornecedor para o mercado americano de níquel. E o níquel é também fundamental para a transição energética. Quando a gente pensa na toda a transição de EVs, de carros elétricos, o níquel vai ter um papel muito importante. Então, é um ativo importante que passa por uma situação macro mais desafiadora em função de preço, mas a nossa visão de médio e longo prazo é de que continua sendo um ativo bastante estratégico para a gente ter. Então, quando a gente olha portfólio, que companhia que a gente está construindo? Uma companhia que retoma a liderança no minério de ferro, produzindo aí 360 milhões de toneladas, produtos de alta qualidade, e uma companhia que retoma o protagonismo, ou que assume um protagonismo maior dentro de metais de transição, que é uma questão importante, que o Brasil, de fato, tem um endowment muito grande. Tudo isso com uma contínua transformação cultural da companhia e uma agenda, João, que eu estou bastante empenhado e muito engajado de fazer, de fato, uma mineração diferente, uma mineração do futuro, que a gente tem dito, né? A mineração avançou muito ao longo dos próximos anos, mas a gente olha hoje e vê uma enorme oportunidade da gente poder demonstrar para a sociedade que, mais do que necessário, a mineração faz o mundo melhor, né? E que quando a gente olha rankings sobre percepção de indústrias, a mineração não está bem ranqueada, né? E a gente entende por quê. Mas eu estou convencido, obviamente, talvez seja mais fácil me convencer que estou aqui dentro, de que a gente consegue fazer uma mineração com menor pegada ambiental, uma mineração que deixa um legado positivo tanto ambientalmente como socialmente. Eu tenho um caso que eu gosto de compartilhar, que é a Floresta Nacional de Carajás. Quem não teve a oportunidade de visitar, recomendo. Falo que todo brasileiro precisa conhecer o que, e não é mérito meu, alguém construiu isso lá atrás, todo brasileiro precisa conhecer o que a Vale faz na Floresta Nacional de Carajás, que é um espetáculo, né? A gente cuida de mais de 1 milhão de hectares, né? Só na Floresta Nacional de Carajás, 800 mil hectares, 5 vezes a cidade de São Paulo, e a gente utiliza 2% daquela floresta. Os outros 98% são 100% preservados por nós, juntamente com o ICMBio. E está preservado não é por acaso, está preservado porque a gente conseguiu montar um modelo de desenvolvimento econômico, ambiental e social que mantém a floresta de pé. Eu divido uma estatística que me chegou recentemente, eu fiquei impressionado, tenho falado dela em alguns fóruns.
A gente teve 660 tentativas de invasão dessa área nos últimos 3 anos. Mineração ilegal, crime organizado, e a gente combate isso com recurso, alinhamento com Polícia Federal, Governo Federal, ICMBio e tal. Eu tenho certeza absoluta que, se a gente não tivesse ali, essa floresta tinha sido totalmente devastada. Então, o que a gente tem levantado e discutido muito com os diversos stakeholders, principalmente no ano de COP de Brasil, é que a gente precisa pegar esses exemplos de sucesso e multiplicá-los. Imagina se o nosso problema fosse em 2% da floresta amazônica devastada. Nosso problema é muito maior. Agora, a gente só viabilizou isso porque a gente deu alguma razão econômica. E eu tenho dito que a floresta só vai ficar de pé se a gente encontrar um modelo de negócio economicamente sustentável. Porque, do contrário, quando a gente vê, por exemplo, o ouro a 3.500 a onça, ele vai sair da floresta amazônica, queiramos ou não, por meio de uma atividade legal. Então, a gente precisa unir esforços, governo, entidades privadas, onde esses modelos, e aqui não é o único, eu imagino que existam outros, onde esses modelos possam ser replicados. Vamos fazer uma Flona 2, 3, 4, 5. A Vale está pronta para abraçar esse tipo de projeto e seguir avançando. O Brasil assume um papel de liderança na transição energética com preservação ambiental, e lembrando que ali moram 18 milhões de pessoas que precisam de emprego. Recebem emprego e a gente consegue deixar um legado socialmente positivo também. Então, mais do que entregar um produto vencedor, a gente quer entregar uma mineração diferente, mais moderna, com menor pegada, com menor impacto ambiental e que deixe um legado positivo. Eu tenho dito em alguns fóruns, talvez tecnicamente seja incorreto, mas o pessoal fala de mineração responsável. Eu acho que a gente pode ser muito mais do que responsável. Responsável é a condição necessária de operação nossa. A gente pode fazer mais, a gente pode fazer melhor, a gente pode ter um impacto líquido positivo para a sociedade. E o meu sonho, eu digo para o meu time, é que, no futuro, as comunidades nos chamem para ser vizinho, porque a gente deixa um impacto positivo, e é nisso que a gente está trabalhando dentro da companhia hoje. Muito obrigado. Muito obrigado ao Gustavo Pimenta, presidente da Vale. E, nesse momento, após essa exposição, nós vamos dar início, então, ao nosso debate. Mais uma vez, quero lembrar que os que estão aqui na mesa diretora terão prioridade para suas perguntas. De todo modo, todos aqueles que queiram fazer perguntas, basta entrar em contato pelo nosso WhatsApp e serão lançadas as perguntas aqui. Eu vou iniciar esse debate com uma pergunta direta ao próprio Gustavo, dentro dessa linha do que estamos vivenciando no Brasil e no mundo. E, Gustavo, eu gostaria que você respondesse algo sobre qual o impacto das tensões geopolíticas globais no mercado de minério de ferro, nas exportações da Vale e nesse quadro que o Brasil tem de comércio exterior neste momento. Então, a gente... eu diria que o impacto principal é um impacto secundário. Então, por exemplo, questão tarifária, a gente não vende para os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é uma economia muito madura e autossuficiente. Então, ali é uma indústria que recicla muito e usa muita sucata, né? Então, tem pouca venda de minério. Apesar de que escutei recentemente que a sucata está acabando nos Estados Unidos, aí, para os amigos da Gerdau, aí provavelmente vão saber melhor do que eu. Mas a gente vende pouco para eles. No entanto, quando você entra numa discussão geopolítica dessa magnitude, você tem um efeito secundário importante, que é um arrefecimento do PIB potencial do mundo e, portanto, uma percepção de que a gente vai ter menos crescimento. Menos crescimento é menos demanda por commodity, e o minério de ferro ele reage muito ao crescimento econômico. Então, a China, por exemplo, até falando um pouquinho de China aqui, a China é o maior mercado de produção de aço do mundo disparado, né? São mais de 60% da produção mundial, plantas extremamente eficientes, modernas, e eles dominaram essa indústria ao longo dos últimos anos. Agora, muito foi nesse super ciclo chinês, que beneficiou a Vale e vários outros dos nossos competidores na Austrália, muito para suprir o mercado de properties, o mercado imobiliário. Esse mercado entrou numa grande crise na China nesses últimos 3 anos,
e aquilo que era 40% do que eu vendia, do minério que entrava na China, 40% ia para essa indústria, 40%. Hoje esse negócio bateu talvez 30%. 10% de 1 bilhão de toneladas de aço é muita coisa, né? A China conseguiu fazer uma mudança muito rápida, impressionantemente rápida, que foi migrar para a manufatura, né? Muita gente está vendo os carros chineses e tal, que gera uma tensão geopolítica, né? E, de uma certa forma, absorveu um pouco esse impacto da queda. Então, a produção de aço na China segue ao redor aí de 1 bilhão de toneladas, mas com um mix diferente, né? Então, eu diria que, na tua pergunta, diretamente, o impacto não é relevante, mas, indiretamente, quando a gente olha o potencial impacto com a redução do crescimento econômico, você tem, sim, um impacto sobre os preços. Mas o que eu comentei também é relevante. Eu acho que a demanda na ponta segue forte. Então, a gente segue conseguindo colocar os nossos produtos. Ok, perfeito, Gustavo. Eu vou passar agora a palavra a Silvia Coutinho, conselheiro sênior da Ambipar, para a sua pergunta. Por favor, Silvia. Obrigada. Parabéns, Gustavo, pela a sua liderança na companhia. Eu vou aproveitar que você falou isso, vou te pedir, a minha pergunta vai ter um pedaço dessa que acabou de ser respondida e outro também. Ao mesmo tempo, com as mudanças geopolíticas, na verdade, que o primeiro impacto é decréscimo do PIB, enfim, é o que está se discutindo em função das tarifas e tal. Mas você não acha que tem várias regiões do globo que hoje estão travadas e que a gente não sabe como esse redesenho geopolítico vai acontecer? Isso não pode, no longo prazo, abrir mercados, olhando o copo meio, eu sou uma otimista naturalmente, você não acha que isso pode, de fato, abrir mercados que a gente hoje não alcança? Essa é o primeiro pedaço. O segundo pedaço, você mencionou, eu acho que existe um preconceito entre mineração e meio ambiente, né? E você demonstrou o que vocês estão fazendo em Carajás e tudo mais. E um dos desafios é a gente deixar de explorar uma série de oportunidades que a gente tem hoje no Brasil. Como é que você vê essa agenda evoluindo e como é que a gente fecha esse gap entre entender que mineração pode, especialmente como a Vale tem feito de maneira sustentável, pode ajudar a preservar, porque fecha a equação econômica, como você bem disse. Sem dúvida. Então, eu acho que, certamente, tem mercados potenciais e acho que o fato do Brasil ser percebido como um país neutro nos dá uma enorme oportunidade de negócio, né? Então, por exemplo, a gente vê hoje a Índia crescendo, era um mercado que nunca foi um mercado muito aberto ao minério de ferro, porque eles têm produção de minério de ferro local, mas estão crescendo tanto que a gente começou a vender para a Índia. Era um mercado que não existia para a gente. E por quê? Porque a gente tem o alto teor, eles têm mais baixo teor, a gente começou a blendar o nosso produto para ofertar. O Oriente Médio está crescendo numa velocidade muito grande. Arábia Saudita, Omã, a gente tem operações lá há mais de 15 anos e é um continente, é uma região que tem crescido muito. Obviamente, a questão da guerra sempre é um questionamento, mas é uma região que tem crescido muito, principalmente a Arábia Saudita. O Sudeste Asiático segue forte. Um tema que essa questão geopolítica está gerando é quase que uma reconstrução das cadeias de suprimentos mundiais. E isso demanda aço, isso demanda minerais. Então, para a gente, de uma certa forma, criam-se demandas, até para que a gente possa desenvolver outros mercados, né, que são oportunidades de negócio. Então, acho sim, na tua pergunta, no copo meio cheio, né, que isso é uma enorme oportunidade. Se a gente dá um passo atrás, por que eu ainda sou muito otimista no minério de ferro? Se você der um passo atrás e olhar o mundo, tem 2 bilhões de pessoas ainda para chegar na Terra, né, nós vamos para 10 bilhões de pessoas, tem uma enorme oportunidade ainda de urbanização em vários lugares do mundo, a África é uma, mas existem várias outras, a própria China ainda tem oportunidade de urbanização. Tudo isso é intensivo, descarbonização é super intensiva em minerais críticos e minério. Todas essas macro tendências são boas para a gente, né? E boas para o Brasil, mais do que boas para a Vale, são boas para o Brasil, porque o Brasil pode ser esse ofertante. Então, acho que aqui tem uma oportunidade muito grande da gente se posicionar e ter uma posição de liderança aí ao longo dos próximos anos. A segunda... O preconceito entre mineração e meio ambiente, que fecha a equação econômica, como que você vê, perfeito, como a gente destrava essa agenda no Brasil? Então, eu acho que a gente precisa dialogar e fazer esses dois mundos se aproximarem e entenderem que esses casos de sucesso são casos que deveriam ser replicados, né?
E a gente tem feito muito isso. A minha pauta, eu tenho dedicado muito tempo com o meu time para contar essa história, para conversar com os ministros, para conversar. A gente tem discutido isso com muita gente para poder apresentar, na COP vamos falar bastante, de que é importante esses dois lados entenderem que juntos a gente vai se fortalecer e vai conseguir preservar a floresta. Se a gente se afastar, a gente vai abrir espaço para a ilegalidade, porque é impossível, a gente que anda muito o Brasil, esse país é infinito. É impossível você controlar se você não conseguir trazer todo mundo nessa mesma jornada e criar os incentivos corretos para que a mineração tenha a sua rentabilidade, mas que a floresta de pé valha mais do que a floresta. Então, eu acho que é diálogo, é a gente avançar em modernização de uma série de questões que ainda estão paradas, que a gente precisa modernizar. Eu vejo que o debate está evoluindo. Eu tenho dito que assim, a gente escuta muito esse debate ambiental pelo lado da oferta. E eu acho que a discussão precisa ser muito mais pelo lado da demanda do que... Então, se você me disser, olha, vou restringir alguém de fazer algo, produzir algo, e vai gerar um aumento na conta final do cliente, esse é um enorme desafio, porque a sociedade não está disposta. Talvez para a gente aqui não faça muita diferença, mas a sociedade não está disposta. O que você precisa fazer é que as soluções de baixo carbono sejam econômicas mais rápido. O hidrogênio precisa chegar na paridade de preço, que é, por exemplo, uma solução de carbono. No dia que chegar, a gente vai descarbonizar a indústria, porque ninguém emite porque gosta, emite porque é a solução mais econômica para resolver um certo problema, né? Ou para transporte, ou para fazer o seu negócio. Então, esses casos bons, de tecnologias provadas, o que a gente precisa fazer é acelerar eles, né? Eu acho que a iniciativa privada está pronta para isso, e acho que a gente precisa unir esforços nesse sentido. Muito bem. Gustavo, eu gostaria de lembrar que aqui conosco hoje estão 328 pessoas presentes nesse almoço. É quase um recorde nosso aqui, desses nossos encontros, o que mostra o interesse na sua palavra nesse momento. Também quero agradecer a presença dos jornalistas que estão fazendo a cobertura. E vou passar agora a palavra ao Daniel Mendes, fundador e presidente da Sapori, para a sua pergunta. Por favor, Daniel. Parabéns pela sua palestra. A mudança da Vale para a disposição de rejeitos secos, em vez de barragens, é um exemplo muito bom de ESG. Como é que você, na prática, né, qual é a sua visão como empresas menores e menos estruturadas podem transformar ideias ESG em valor real? E como pode ser escalado isso? Então, eu acho que o futuro, quando a gente pensa o futuro da mineração, ele deveria ser um futuro 100% autônomo. A gente deveria ser capaz de poder produzir algo sem colocar pessoas no risco, né? A gente tem operações subterrâneas, a gente tem operações espalhadas pelo Brasil, e hoje, se vocês pegarem, talvez, a melhor operação que a gente tem na Vale hoje se chama Brucutu, que é 100% autônomo. Então, esse futuro 100% autônomo, que é mais eficiente, tem menor pegada de carbono, usando modelos de filtragem, empilhamento a seco, eu não consigo ver outro futuro, porque a sociedade e a gente também não vai permitir que assim seja feito, né? Então, o que a gente precisa fazer é trazer soluções e ganhar eficiência para que a gente possa entregar, porque, no final das contas, esse é um mercado de commodity, onde o preço está definido, e você ganha o jogo com base na tua capacidade de entregar aquele produto no menor custo possível. Agora, esse custo você não pode fazer em detrimento de uma operação de baixo risco, uma operação com baixa pegada de carbono, uma operação que utilize menos infraestrutura, barragem, etc. Quando a gente iniciou esse processo, o nosso custo saltou substancialmente. A Vale operava, a gente tem um indicador que é muito interessante que a indústria acompanha, que é o tal do C1, que é o custo entregue no porto. Então, a gente custava, há uns 5 anos atrás, $14 por tonelada para entregar o nosso produto no porto, seja de São Luís, de Tubarão. Mais ou menos era o que custava os dos meus competidores australianos, né? A Vale hoje compete mundialmente, mas nossos grandes competidores é Rio Tinto, BHP e Fortescue, que estão na Austrália. Todos ali ao redor dos $14, $13. 5 anos depois, a gente está aí com $21, e eles subiram também, mas não subiram tanto, né? Muito foi por a gente perder a capacidade de operar um sistema otimizado que a gente tinha, que utilizava barragem e tal. Mas está tudo bem, eu acho que esse é o futuro. O que a gente precisa fazer é que esse novo modelo ganhe eficiência, e eu já vejo o time ganhando eficiência, aprendendo a operar diferente, aprendendo a trabalhar melhor as pilhas ao invés da barragem, e a gente vai ganhando eficiência para poder
entregar uma companhia eficiente, ao mesmo tempo que seja uma companhia segura. Obrigado, Gustavo. Eu vou passar a palavra também ao nosso co-chairman, John Doria, que também tem uma pergunta a fazer aqui. Gustavo, primeiro, parabéns pela palestra, pela forma conscienciosa com que você fez. É raro conhecer alguém que comanda uma companhia do tamanho da Vale, maior empresa privada do país, repito, e não exaltar a Vale, e não ficar, vamos dizer, um discurso exaltativo. Você foi ponderado, equilibrado, mostrou os caminhos, apresentou fatos passados que representaram lições importantes para a Vale e destacou aquilo que eu quero perguntar, a mineração do futuro. Que um grande líder é aquele que olha o futuro. Os maus líderes são aqueles que ficam presos ao passado. O passado passou e trouxe lições importantes que estão sendo praticadas hoje, mas principalmente indicam o futuro. E você se referiu 2 vezes à mineração do futuro e plantas de aço verde. Qual é esse futuro? Que planta de aço verde é essa? Esse é um tema que me motiva muito, porque eu acho que, mais do que fazer a companhia avançar nos seus objetivos financeiros, a gente tem um compromisso também de deixar um legado positivo para a sociedade. Eu tenho certeza que isso vai refletir em melhores resultados financeiros, né? Quando a gente fala de aço verde, eu falei en passant aqui, a gente tem, talvez, um dos grandes desafios da nossa geração é a descarbonização da cadeia siderúrgica, e a gente vê uma oportunidade muito grande de, a partir, inicialmente, do gás natural, mas depois do hidrogênio, produzir esse aço e esse metálico, efetivamente, a partir de hidrogênio. Então, está aí uma oportunidade muito grande. A gente olha alguns locais no Brasil, o Nordeste, por exemplo, que tem penetração de renováveis muito grande, onde você poderia gerar hidrogênio, esse hidrogênio poderia ser usado para o processo de redução na produção do aço verde, 100% verde nesse caso, que pode, então, gerar uma série de encaminhamentos dentro da cadeia. Amanhã você pode ter um carro 100% verde, você pode ter uma geladeira 100% verde, você pode ter produtos que, efetivamente, não vão ter pegada de carbono e o cliente, efetivamente, paga um prêmio por isso. Ou a gente consegue trazer tanta competitividade que ele sai no mesmo preço daquilo que é produzido com base em combustíveis fósseis, né? Então, a gente precisa acelerar esse futuro. Muito da discussão que eu tenho com o meu time é vamos buscar formas de fazer esse futuro chegar mais rápido, né? Porque eu acho que esse talvez seja o grande legado que a gente pode deixar dentro da indústria, e, de novo, é um legado que beneficia a Vale por a gente ser um ofertante de alto teor de minério de ferro. E o outro tema da mineração do futuro, esse é outro que eu debato muito com o time. Acho que a gente avançou bastante, mas tem gente aí que está repousando o foguete. Eu imagino que a gente consegue tirar a gente do risco, tirar a gente de dentro de caminhão. A gente consegue fazer muita coisa que, quando você olha historicamente, não eram muito factíveis. Porque esse é um business, quem já teve a oportunidade de visitar, tudo muito grande, tudo são escalas que você olha e fala, isso aqui não tem como operar de um joystick. Tem. E a gente vem conseguindo mostrar que tem como fazer. Se a gente conseguir entregar uma mineração no futuro onde você reaproveita 100% do rejeito, que é uma pauta que eu não comentei aqui, que é super bacana, onde aquela areia é usada para construção civil, onde você consegue ter circularidade integral da tua operação, isso é possível, né? Hoje a Vale já faz 3% da nossa produção, hoje já é a partir de aproveitamentos do minério que está em rejeitos nossos. A gente pega ele e reprocessa. Nós temos uma meta interna de levar 10%, são 30 milhões de toneladas. Tem companhia de 30 milhões, quer dizer, tem muita gente que não chega a 30 milhões de toneladas. Então, a circularidade, por exemplo, dentro dessa indústria, é uma enorme oportunidade que a gente tem de fazer um negócio que, inclusive, financeiramente é melhor para a companhia, mas, lembrando daquela reposicionamento junto à sociedade, também é uma história melhor para a sociedade. Quer dizer, a gente não gera mais rejeito. Esse rejeito é reaproveitado e volta para uma determinada atividade. Então, tem muita oportunidade. O que a gente precisa fazer agora é acelerar, para não ficar tão longe, para a gente poder ver essas coisas acontecendo. Ok. Passo agora a palavra ao Johnny Doria, que também quer fazer a sua pergunta. Só uma pequena observação. Johnny, pode pegar o microfone. Ótima oportunidade, Silvia Coutinho, você, da Mipar e o Pedro também, para essa economia circular. Essa é a visão do futuro, competente, séria, porque ela reduz ou elimina a pegada de carbono, ainda gera energia e estabelece uma referência para a maior companhia brasileira. Serve de
exemplo para outras companhias de que é possível adotar a economia circular com economia, não é com despesa, é um investimento com resultado, sem contar a imagem da companhia, que se eleva, e imagem elevada se traduz também no resultado do valor da ação da companhia. Parabéns, Gustavo. Johnny, desculpa. Gustavo, só um complemento aqui à pergunta da mineração do futuro. A gente tem visto novas formas de possíveis geração de energia futura, que tem voltado à tona a energia nuclear. E dentro disso, desse ciclo, você tem não só o urânio, por exemplo, mas o tório, enfim, e outros minerais raros. Queria ouvir um pouquinho, rapidamente, como que a Vale enxerga, olhando essa projeção da nova geração de produção de energia limpa também. Então, acho que a oportunidade é enorme em todas elas. O urânio não é diferente. Se a gente quiser acelerar, por exemplo, uma matriz verde, limpa, não renovável nesse caso, né? Eu, pessoalmente, acho que muita gente coincide com essa visão. Acho que o nuclear deveria ser tratado de uma forma diferente, deveria ser uma agenda prioritária dos países. Obviamente, tem uma questão de aceitação social importante, mas é muito seguro, se desenvolveu muita tecnologia, o que, obviamente, abriria oportunidades de negócio dentro dessa cadeia. E várias outras, né? Aqui nós estamos falando de vários minerais que vão nos chips do AI, que vão na descarbonização das indústrias, EV, né, dos carros elétricos e todos eles. Então, o que eu comentei antes é que o Brasil tem um posicionamento em praticamente todos esses minerais muito únicos e que a gente pode realmente ter uma liderança estratégica por ser um país neutro e por ter um potencial energético tão grande de liderar essa agenda. Faz sentido para a Vale? Aí eu já não sei. Acho que é uma questão que a gente precisa pensar e concluir internamente, e ser capaz de discutir internamente se a Vale pode ter um papel importante e se isso faz sentido como negócio para a gente no longo prazo. Quando você olha minerais críticos, tem vários minerais e cada um tem a tua história, né? Tem terras raras, alguns têm dinâmicas de médio e longo prazo que a gente entende ser mais favoráveis do que outros, e essa discussão é uma discussão que a gente tem todo dia dentro da Vale. Deveríamos entrar em outra commodity? Não deveríamos? É um debate que a gente tem. O que eu prefiro é focar naquilo que eu sei fazer e fazer bem e aquilo que eu sei que a gente consegue entregar, que hoje é basicamente níquel, cobre e minério de ferro. Estou muito focado em fazer essa pauta andar e a gente sempre olha se tem alguma outra commodity que faz sentido e que faz sentido com as competências da companhia. A Vale se aventurou ao longo do tempo em alguns negócios que se provaram não bons, assim, que não fizeram sentido e a gente precisou vender depois. Eu sou muito cuidadoso para fazer uma abertura de uma quarta commodity, porque ela tem que se provar e tem que se justificar. Isso não significa que outros players do Brasil não deveriam fazer. Acho que pode ser um bom negócio para muita gente, mas eu prefiro hoje focar naquilo que a gente vem fazendo e fazendo bem. Muito bom, Gustavo. Bom, agora vamos partir para algumas perguntas aqui da nossa plateia. Uma primeira pergunta vem do Ricardo Guerra, que é CEO da Well Hub. E ele pergunta, Gustavo, se daqui a 5 anos estivermos olhando para trás, qual seria o sinal mais claro de que a Vale conseguiu não apenas crescer, mas transformar seu papel no Brasil e no mundo? Estabilidade operacional e a manutenção de uma companhia que não causa acidentes laborais, né? Então, a gente precisa ter certeza que continua entregando uma companhia segura. Não posso ter nenhuma fatalidade nas minhas operações. Se tiver alguém morrendo é porque tem alguma coisa que não está funcionando, né? A gente, como eu comentei, está no melhor momento da nossa história em relação a acidentes, mas teve acidente, né? Meu objetivo é que a gente tenha 0 acidente, né? As pessoas têm que ir e voltar sem se machucar dentro da companhia, e essa é uma das grandes missões que eu e o comitê executivo temos, né? Então, ter a certeza de que a gente segue avançando na nossa estabilidade operacional é muito grande, e que a gente possa retomar essa agenda de crescimento. A Vale foi protagonista, ao longo desses anos, na indústria de mineração, né? E a gente, de uma certa forma, perdeu esse espaço. O presidente tem falado uma informação aí que a gente compartilhou com ele, que eu até compartilho aqui agora. Em 2010, a Vale era a 2ª maior mineradora do mundo por valor de mercado, 170 bilhões de dólares. A primeira era a BHP, com 172 bilhões de dólares. Hoje,
a gente está no 9º lugar. Quando a gente conversou com ele, Kennedy e eu, a gente estava em 14º. Mas a Vale não tem que ser a 10ª mineradora do mundo. Eu não aceito isso. Nós precisamos mudar essa história. Tem que ser a maior mineradora do mundo, porque a gente está sentado no maior endowment minerário do mundo. Então, a gente precisa destravar o valor dessa companhia. Então, lá na frente, uma companhia estável operacionalmente, com segurança de classe mundial e que consiga retomar o seu protagonismo da indústria, é o que a gente pretende entregar. Muito bom. Nós temos agora uma pergunta do Arthur Bezerra, da FDC e Minutrade, e ele pergunta, Gustavo, como você enxerga a aplicação de tecnologias emergentes, como a inteligência artificial, robótica, em produtividade, bottom line, e qual o impacto que isso está tendo na companhia e também no país? Boa pergunta. Eu acho que a gente não sabe tudo que a gente pode fazer ainda com AI dentro das nossas operações, né? Eu vejo muita oportunidade, a gente já tem feito muita coisa. Você pensar um ativo ou um negócio com tanto capital físico intensivo, tanta gente, a tecnologia só tem a agregar, né? Aumentando a produtividade das pessoas na ponta, aumentando a utilização dos nossos ativos, melhorando a minha capacidade de prever um acidente. Então, por exemplo, se eu tenho uma falha numa correia transportadora no Pará, alguma operação minha, eu fico 2, 3 dias sem operação até trocar aquela correia, por exemplo, né? Isso tem impacto na produção, muito grande. Se a gente consegue ter capacidade de prever os acidentes, porque a gente tem sensorizações, a gente consegue medir temperatura, tudo isso já é uma realidade dentro da companhia, mas eu acho que a gente consegue fazer mais. A mineração do futuro que eu estava comentando, de circularidade, tirar as pessoas do risco, de aproveitamento de todos os rejeitos, a tecnologia e AI, toda a tecnologia disponível que está aí hoje, ela só vai ajudar a gente a poder fazer melhor. Um caminhão autônomo, por exemplo, ele tem entre 20% a 30% mais eficiência, por exemplo, do que um caminhão tripulado. Por quê? Porque ele opera, por exemplo, na região norte, um dos desafios que a gente tem é neblina. Então, quando tem muita neblina, o meu caminhão não pode andar, porque a gente não vai botar a pessoa no risco sem enxergar ali naquele... O caminhão autônomo não precisa enxergar, ele já mapeou a rota. Então, ele opera em qualquer situação. Imagina o resultado financeiro que isso gera, além do resultado de segurança, né, porque você não tem uma pessoa no risco. Então, ali a tecnologia embarcada para as nossas operações, a gente tem uma enormidade de oportunidade. Então, o AI é fundamental, a gente reforçou essa agenda agora. Quando eu coloco lá o Vale 2030, transformação digital e inovação é um tema fundamental da estratégia da companhia hoje. Muito bom. Temos agora uma pergunta do Isio Rosenthal, que é o cofundador da Critix, e ele lembra o seguinte: considerando o papel central da mineração na transição energética, como é que a Vale pretende se posicionar não apenas como fornecedora de minerais críticos, mas também como agente ativo no desenvolvimento de soluções energéticas sustentáveis? Então, eu iria talvez pela pegada aqui de soluções de minério mais além do que só o fornecimento da commodity in natura, né? Então, uma coisa que a Vale fez de sucesso nas últimas décadas, na verdade, foi o desenvolvimento, por exemplo, de uma indústria de pelotas. Nós somos aí o maior produtor de pelota do mundo, né? Um mercado de 100 milhões de toneladas, a gente faz aí 35%, 40% do mercado. E a gente, ao longo desses últimos anos, por exemplo, a gente desenvolveu uma alternativa a essa pelota, que eu falei, en passant aqui, e detalhe um pouco mais, que são os briquetes verdes. O que é isso? É uma pelota que, ela, quando utilizada no alto-forno do nosso cliente, ela tem uma menor emissão de CO2, 10%. Então, poder criar soluções de valor agregado, então esse produto, obviamente, vale mais, né? Você sai de um mundo comoditizado para um mundo de maior valor agregado, né? Que é uma questão que a gente também está sempre buscando. Esse produto tem maior valor no mercado, esse produto ajuda meu cliente a descarbonizar, entrega meus objetivos de escopo 3, né? Se vocês olharem as emissões da indústria, como eu falei, 95% das emissões da Vale estão no escopo 3, que é o quê? Que é pegar o navio daqui do Brasil e levar para o Sudeste Asiático ou para a China, 170 navios que a gente tem fazendo essa rota, e, além disso, você utilizar esse material no alto-forno do cliente. Então, trabalhar essa cadeia por meio de mega hubs, por meio de soluções de briquete, traz valor agregado para o nosso negócio, né? E é nisso que a gente está olhando. E mais downstream, como se diz, né, ir para a indústria do aço, aí eu tenho os nossos colegas para fazer, acho que eles vão fazer melhor do que a gente,
a gente para no briquete. Muito bom. Gustavo, nós temos ainda uma série de perguntas da plateia, mas eu vou parar por aqui devido ao nosso tempo aqui e vamos ter um momento agora de uma homenagem para a qual eu vou convidar o João Dória mais uma vez aqui ao púlpito para liderar esse momento nosso aqui. Por favor, João. Johnny, se você puder vir também. Bem, todos sabem que nós temos um enorme respeito pelo tempo das pessoas, a começar do nosso convidado especial, Gustavo Pimenta, que está aqui conosco. Tem uma agenda longa, pesada, hoje, durante a semana e durante os próximos 20 anos também. Mas nós gostaríamos de oferecer, Max, eu sei. Posso seguir, não? Então, tá bom, obrigado. Então, diante de uma agenda complexa e também em respeito a vocês, nós vamos terminar o almoço dentro do horário previsto, que é 14h30. Na sequência, de forma muito rápida, porque o Gustavo tem, repito, vários compromissos hoje, ele vai atender 3 perguntas de jornalistas ali fora, e eu estarei ao lado dele, e, na sequência, seguirá a sua agenda, repito, que é intensa e significativa. Porém, Johnny e eu, e em nome do Luiz Fernando Furlan, que não pôde estar hoje aqui, seu amigo, nosso chairman, nós gostaríamos de prestar uma justa homenagem a você, Gustavo. Os que aqui ouviram a sua exposição e as respostas perceberam claramente que tipo de líder você é, qual o sentimento que você aplica no seu negócio. Primeiro, a modéstia. Se você fosse um outro, teria aqui exaltado o papel da sua companhia. Teria se autoexaltado também por comandar uma empresa do tamanho da Vale. Você não fez essas opções. Você destacou a missão, o trabalho, a responsabilidade e, por inúmeras vezes, falou em equipe, time, comitê, grupo. Você usou o plural e não o singular. Essa é outra das suas boas características. Essa era uma pessoa aglutinadora e que entende a importância do trabalho coletivo. A terceira é a consciência de brasilidade de alguém que está à frente de uma companhia que tem um dever ambiental, independentemente dos fatos passados, que estão sendo totalmente corrigidos e até compensados muito além dos danos que ali ocorreram. Mas uma consciência de brasilidade, de alguém que quer ver o seu país melhor. Não só no plano ambiental, no plano econômico e também no plano social. Portanto, não faltam razões para que nós aqui possamos fazer essa homenagem a você. E estou certo de que Johnny, eu e Furlan, que não pôde estar aqui, estamos fazendo em nome de todos, das 320 pessoas que aqui estão. Então, eu queria pedir para o Johnny fazer a entrega a você e convidá-lo a receber esta homenagem com uma salva de palmas de todos que aqui estão. Agradecer, João, de novo pela oportunidade e agradecer vocês pelo interesse em escutar a nossa história, né? Porque eu acho que eu comentava com o João que talvez um dos grandes desafios que a gente tem, que eu tenho dentro da companhia hoje, é poder participar desses debates e poder compartilhar aquilo que a gente está fazendo. E você tocou em alguns temas que são muito caros para mim, de fato. Assim, esse é um time do bem. A gente quer fazer essa companhia avançar, a gente se preocupa com o país de fato, não é só a companhia. Então a gente se sente muito orgulhoso e o time, sempre que eu digo para o time, é pressão, muito trabalho, eu falo, é um privilégio, né? A gente poder liderar uma companhia e vocês demonstrarem interesse na nossa história, para mim é um grande orgulho a gente poder contar
e a gente certamente seguirá aí avançando nessa missão, que é uma missão muito bonita, mas que a gente está muito orgulhoso de poder conduzir. Obrigado, João. Agora sim, só para você pegar ali o meu celular. Almoço encerrado. Com isso, agradecemos a presença de vocês. Em breve teremos um novo almoço empresarial aqui mesmo no Hotel W e os eventos que vocês já foram informados aqui. Próxima semana estamos no Marrocos, em Marrakech, depois estaremos na Índia, em Mumbai, depois estaremos em Londres, no Reino Unido, na sequência em Roma, na Itália, e Paris, na França. E mais os eventos nacionais, incluindo o Fórum Empresarial, o maior evento empresarial do país, 24ª edição, que será no Rio de Janeiro, no início, aliás, na segunda quinzena do mês de agosto, tão logo estejamos retornando da Índia. Muito obrigado, um bom final de semana a todos, fiquem com Deus. Muito obrigado. Tchau, pessoal.